Vamos lá, pessoal, o tempo está curto, mas vamos acelerar. E você, se der tempo, põe no 1.5, 1.75 e vamos ouvir tudo até o final. Vamos partir agora para as procurações. A procuração otorgada para a prática dos atos em que exigir o instrumento público deve revestir-se da forma pública. Entende-se por poderes especiais na procuração para os fins do artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil, a expressão todos e quaisquer bens imóveis ou expressão similar, sendo desnecessária a especificação do bem. Teve toda uma polêmica no STJ, justamente porque o Código Civil fala em poderes especiais e expressos. Dessa maneira, teria que especificar todo o rol de todos os bens, mas nas normas de São Paulo autorizam que todos os bens possam ser designados por essa expressão genérica. Eu outorgo procuração para que fulano possa vender todos os meus bens, sendo desnecessária a especificação de cada um. Nas procurações outorgadas a pessoas idosas, recomenda-se aos tabeliões de notas, especialmente quando insinuado o risco concreto de comprometimento patrimonial do idoso, que as lavrem com prazo de validade não superior a 1 ano. Então, recomenda-se, não é obrigatório. A faculdade é da parte. Então, mas o tabelião tem que fazer esse filtro. Então, recomenda-se que, verificando o risco concreto de comprometimento patrimonial do idoso, que a lavre com prazo de validade não superior a 1 ano, com atribuição de poderes para a prática de negócios específicos e determinados e sem previsão de cláusula de irrevogabilidade, ressalvadas as hipóteses em que esta for da condição de um negócio jurídico bilateral ou tiver sido estipulado no exclusivo interesse do outorgado mandatário. Nas procurações em que os advogados figurem como outorgados, constarão o número de suas inscrições ou a declaração do outorgante de que ignora, e, nas outorgadas às sociedades de advogado, constarão como outorgados os advogados que as integram. Nas escrituras de subestabelecimento e naquelas em que as partes se fizerem representar por procurador subestabelecido e naquelas em que as partes, portanto, estando representadas, o tabelião exigirá a apresentação dos instrumentos de procuração e de eventual subestabelecimento, se estes não tiverem sido lavrados nas próprias notas do cartório, arquivando-se em pasta própria as remissões recíprocas. Os tabeliões de notas, ao lavrar a escritura de subestabelecimento, renúncia ou revogação de procuração escriturados em suas serventias, anotarão essa circunstância imediatamente e sem ônus aos interessados, à margem do ato subestabelecido, objeto de renúncia ou revogado. Então, essa anotação, ela não é cobrada. Foi feita uma procuração, em seguida houve um subestabelecimento, ou do cartório que fez o subestabelecimento vai ter que pedir uma procuração atualizada dentro de 90 dias, lembra? Foi falado em vídeo anterior. E vai lavrar o ato, em seguida vai comunicar para o cartório da procuração que irá anotar. O mesmo ocorre para renúncia ou revogação. Quando o subestabelecimento, a renúncia ou o ato revocatório for lavrado por outra serventia, o tabelião de notas imediatamente, mediante pagamento do interessado de despesa postal da carta registrada, comunicará essa circunstância ao tabelião que lavrou o ato original, enviando cópia da escritura de subestabelecimento, renúncia ou revogação da procuração que lavrou. Então, a despesa de correio é paga pelo interessado. As cópias das escrituras públicas de subestabelecimento, revogação e renúncia de procuração serão arquivadas em pasta própria, anotando no tabelião de notas à margem do ato subestabelecido, objeto de renúncia ou revogado, o número da pasta e folha em que é arquivado o documento referido com remissões recíprocas. Vale ressaltar que é unilateral, tanto a renúncia quanto a revogação. Dessa maneira, então, o advogado pode renunciar à procuração ou o outorgante pode revogar o ato, comunicando, em ambos os casos, tem que comunicar para que haja eficácia, não é validade do negócio, eficácia. Então, o tabelião sempre lavra esse ato e coloca uma cláusula de que a parte fica ciente de que deverá comunicar o mandatário para que ele não utilize o instrumento. Ou o próprio mandatário pode tomar ciência na procuração, se for possível, e assim as partes preferirem. Poderá o tabelião providenciar a anotação da extinção do mandato à margem da respectiva procuração, tanto nos casos de revogação e renúncia, quanto nas hipóteses de óbito, interdição e decurso do prazo, desde que comprovado. Partimos agora para a seção 9 das atas notariais.
Muito importante, hein? Ata notarial é a narração objetiva, fiel e detalhada dos fatos jurídicos presenciados ou verificados pessoalmente pelo tabelião de notas. A ata notarial é documento dotado de fé pública. Será lavrada no livro de notas. Logo, é um ato que a gente chama de protocolar, que está no livro do cartório. Conterá, então é obrigatório ela conter local, data e hora de sua lavratura, se diversa a hora em que os fatos foram presenciados ou verificados pelo tabelião de notas. Então, no início ele pode constar que ele foi no local de manhã, às 9 horas, está lavrando a ata 3 horas da tarde. Nome e qualificação do solicitante, narração circunstanciada dos fatos, assinatura e sinal público do tabelião de notas. Veja, tem que constar no ato, conterá, então tem que constar o nome e qualificação do solicitante. O tabelião não faz uma ata notarial sem rogação, sem pedido, de ofício, não pode. Então tem que constar, a requerimento de nome completo e qualificar a pessoa. Ata notarial para fins de reconhecimento extrajudicial de usucapião, além do tempo de posse do interessado e de seus antecessores, poderão constar, então é a faculdade, declaração dos requerentes de que desconhece a existência de ação possessória ou reivindicatória em trâmite envolvendo o imóvel usucapiendo, declarações de pessoas a respeito do tempo de posse do interessado e de seus sucessores ou antecessores, a relação dos documentos apresentados no item 216A, incisos 2, 3 e 4, da Lei 6.015 de 73, os documentos apresentados para a lavratura da ata notarial serão arquivados em classificador próprio, obedecido no que couber o item 2 deste capítulo. Aplicam-se à ata notarial do reconhecimento extrajudicial de usucapião os itens 5, 5.1 e 5.2 deste capítulo. A ata notarial poderá, então veja que aqui é uma faculdade, enquanto em cima, que eu falei anteriormente, é obrigatória, agora ela pode conter a assinatura do solicitante e eventuais testemunhas. Olha que interessante. Quem me pede a ata não precisa assinar. Por quê? Porque diz que poderá conter a assinatura do solicitante e de eventuais testemunhas. Então, tem que constar quem requereu obrigatoriamente, mas a assinatura é facultativa. Então, ele pode ou não conter a assinatura do solicitante. Eventualmente, pode conter a requerimento do solicitante, senhor fulano de tal, e na hora assinar eventuais testemunhas. Por cautela, a gente sempre recomenda que quem requereu também assine. E assim não resta qualquer tipo de dúvida para que não se alegue depois que não requereu, por exemplo. Mas, de qualquer modo, o tabelião tem fé pública pelo que ele declara na ata notarial, presumindo-se como verdade. Ser redigida em local, data e horário diferente, na medida em que os fatos se sucedam com a descrição fiel do presenciado e verificado a respeito da ordem cronológica dos acontecimentos e a circunscrição territorial do tabelião de notas. Então, a ata notarial não pode ser feita fora do município pelo qual ele tem delegação. Teve um caso em que chegou na corregedoria, onde o substituto, o tabelião, foi numa outra localidade, ouviu uma reunião de condomínio, retornou para o cartório, na capital ou no município dele, e lavrou no cartório. Então, ele disse que ele lavrou no cartório a ata, então que não haveria violação da competência territorial. Claro que houve, a decisão da corregedoria foi nesse sentido, inclusive com punição de multa. Ou seja, o fato ocorreu fora da competência territorial dele. O tabelião de competência seria do local desse município. Se eu não me engano, era em Guarulhos. Então, ele não pode ir em Guarulhos, colher o depoimento, voltar para o cartório e fazer a ata. Mesmo que ele redija dentro do cartório, o fato ocorreu fora, a competência seria, nesse caso, do tabelião de Guarulhos. Conter relatório e laudos técnicos dos profissionais ou peritos que serão qualificados e, quando presentes, assinarão o ato. Conter imagens e documentos em cores por impressão no próprio livro ou por descrição pormenorizada e detalhada que evidencie o conteúdo constado conforme aplicável. O tabelião de notas deve recusar a prática de ato que o solicitante atual ou pedir que haja contra a moral, a ética, os costumes e a lei. É possível lavrar ata notarial quando o objeto narrado constitua fato ilícito. Então, eu posso fazer uma ata de um crime? Em tese, sim, posso fazer. Mas eu não posso agir contra a moral, a ética ou a lei. Então, a pessoa quer arrombar um imóvel, ela chama o tabelião para constatar um arrombamento, que é um crime. Isso aí não pode. Mas, verificando, por exemplo, um outro fato, uma atitude criminosa, o tabelião pode narrar aquele fato, bater foto, constar, em especial de crime de internet, de WhatsApp, bater print das imagens, né, do WhatsApp que as partes conversaram, descrever
os depoimentos da parte, transcrever áudios na escritura com literalidade do narrado, inclusive com erros de concordância verbal, sem alterar em nada. Testamento cerrado. Então, finalizamos a ata notarial e vamos para testamento cerrado. O testamento cerrado, escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por ele assinado, deve ser apresentado ao tabelião de notas, na presença de 2 testemunhas. Então, testamento público cerrado, 2 testemunhas, o particular 3. Então, 2, 2, 3. Com a declaração de que aquele é seu testamento e que o quer aprovado. O tabelião de notas, seu substituto legal na presença do testador e das testemunhas, 2 testamentos cerrados, estamos falando, iniciará imediatamente após a última palavra e, no próprio instrumento do testamento, a lavratura do auto de aprovação. Se para início da aprovação não houver espaço em branco na última folha do testamento, o tabelião de notas aporá nele seu sinal público, mencionando a circunstância no ato, a ser lavrado em instrumento separado. O tabelião de notas deverá numerar e rubricar todas as páginas do testamento. Olha que interessante, o tabelião tem que rubricar todas as páginas do testamento. Lavrado o auto de aprovação, será lido e assinado pelo tabelião de notas, pelo testador e pelas testemunhas. O testador e as testemunhas assinarão juntos o auto de aprovação. Então, será lido e assinado pelo tabelião de notas, pelo testador e por 2 testemunhas, pelo menos. Então, 4 pessoas vão assinar esse auto de aprovação. Depois de assinado, o tabelião de notas passará a serrar e coser o instrumento lavrado. Costurado e devolvido ao testador o testamento, o tabelião de notas, sem necessidade de presença de testemunhas, lançará no livro de notas termos do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e devolvido. Então, veja, depois de costurado e devolvido ao testador, estão dispensadas as testemunhas. Sem necessidade da presença delas, o tabelião lançará no livro de notas o termo do lugar, dia, mês e ano que o testamento foi lavrado, aprovado e devolvido, sugerindo, na falta de outra forma consagrada, o seguinte modelo: aprovação de testamento cerrado. Declaro, de acordo com o disposto no artigo 1874 do Código Civil, ter lavrado hoje, nas dependências desse tabelionato, ou no lugar que estiver aprovando, se for em diligência, né? Dentro do município, claro, nesta cidade de, 3 pontinhos, o auto de aprovação do testamento de, 3 pontinhos, que pelo mesmo me foi apresentado na presença das testemunhas, 3 pontinhos, que seria fulano e ciclano, com que o assinaram. Depois de lacrado e costurado, guardadas as demais formalidades legais, entreguei o testador, data e assinatura do tabelião. Ao testamento cerrado é vedado aos que não sabem ou não possam ler. Vamos falar agora de traslado e certidão. Os traslados e certidões serão impressos em papel de segurança, facultada a reprodução por mecanismos que não dificultem a visualização e a leitura do documento. A certidão será lavrada em teor, em resumo ou em relatório conforme quesitos. Eu já falei também isso anteriormente. E devidamente autenticada pelo tabelião de notas ou seu substituto legal. As informações, certidões, traslados de ata notarial que contenha descrição de reprodução de imagem de sexo ou cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente somente poderão ser fornecidas para os seus responsáveis legais, desde que não participe do ato e cenas retratados diretamente para os adolescentes nelas mostrados ou referidos independentemente de representação ou assistência ou mediante requisição judicial da autoridade policial competente para a apuração dos fatos ou do Ministério Público. Então, nesse caso, é uma restrição para o Estado de São Paulo, em que, havendo cena de imagem de ato de sexo ou pornográfico envolvendo a criança ou adolescente, não vai poder, com os pais, né, não vai poder ser fornecido para os representantes legais. Então, desde que ele não participe do ato, eu posso fornecer. Se ele participou, não. Posso fornecer ao adolescente, nela mostrado, mesmo que incapaz, justamente para que ele possa produzir essa prova e se defender. Então, consta aqui, independentemente de representação ou assistência, ou mediante ordem judicial, ou policial ou do Ministério Público. O fornecimento de certidão e traslado, inclusive na forma de segunda via, para pessoas distintas das referidas no subitem anterior, dependerá de prévia autorização do juiz corregedor permanente. Ou seja, se não for para a própria pessoa e do responsável legal, se não te constar no ato,
ou para o MP delegado, ou por requisição judicial, o fornecimento da certidão, nesses casos, a pessoa distinta tem que pedir autorização prévia do juiz corregedor permanente para essa finalidade, podendo ser provocado pelo próprio interessado ou a pedido pelo tabelião de notas, justamente para a proteção da criança e do adolescente. Autorização prévia. O tabelião de notas encaminhará ao Ministério Público, à autoridade policial, que for competente para a apuração do fato, traslado de ata notarial que contenha descrição ou reprodução de ato de sexo ou cena pornográfica com aparente participação de criança ou adolescente, arquivado a prova da comunicação em classificador próprio ou por meio eletrônico em arquivo que passará a integrar o acervo da serventia. A ata notarial mencionada conterá obrigatoriamente a indicação do boletim de ocorrência que foi apresentado pelo solicitante do ato, quando existir, ou a indicação de que o fato será comunicado ao pelo tabelião de notas para o Ministério Público e a autoridade policial. Ou seja, se já tiver feito o boletim de ocorrência, o tabelião tem que constar na ata notarial. Se não tiver feito, o tabelião tem que informar as partes que vai comunicar como dever do ofício dele ao Ministério Público e à autoridade policial para providências. O tabelião adotará medida de controle de acesso a esse livro, que contém ata notarial com descrição ou reprodução de cena de sexo ou cena pornográfica, para o que poderá manter o livro exclusivo para essa espécie de ato notarial. É vedado o compartilhamento eletrônico da ata notarial de sua certidão ou traslado que contenha a descrição ou reprodução de ato de sexo ou cena pornográfica com a aparente participação de criança ou adolescente, ainda que por meio da central serviço eletrônico compartilhado, salvo-se para atender requisição judicial do Ministério Público ou autoridade policial competente para a apuração dos fatos em que tenha sido determinado o encaminhamento desse modo. Então, salvo se o juiz pedir, o delegado ou o promotor, não pode ser emitido certidão ou traslado eletrônico de ata notarial em que conste cena de sexo ou cena pornográfica de criança ou adolescente, justamente para preservar a criança ou adolescente, evitar o compartilhamento em massa, que hoje é muito rápido. Então tem que ser em papel, salvo requerimento dessas autoridades que eu falei anteriormente. Em qualquer caso, terá como encerramento a subscrição do tabelião, que aporá por sua fé, que a certidão é cópia do original, e mencionar a expressão traslado, seguida da numeração de todas as folhas que serão rubricadas, indicando o número desta de modo a assegurar o oficial de registro de imóveis ao destinatário não ter havido acréscimo, subtração, substituição de peças. Então, quando você for emitir uma certidão, tem que colocar lá em final P.01, rubricar e bater o carimbo. Virou o verso, P.02, rubrica. E na última, vamos colocar que só tem 3, P03 e assina, justamente para que se veja que não houve subtração, troca de papel daquele documento. Os traslados de certidões de atos notariais serão fornecidos no prazo máximo de 5 dias úteis, contados da lavratura ou do pedido. É vedado, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, a estação de traslados de certidões de atos ou termos incompletos, a não ser por ordem judicial. Lavrei uma escritura, era o comprador e vendedor, deu tudo certo. Chegou na hora, um deles não veio assinar, dentro do prazo de 30 dias, que eu falei anteriormente. A escritura é declarada incompleta, vedada a expedição de certidão, salvo ordem judicial. Então, nesse caso, não posso. É vedado sob pena de ser responsabilizado civil, administrativamente e penalmente, a não ser que haja uma ordem judicial. A certidão de escritura pública é titular para o registro de imóveis. O traslado é chamado também como a primeira certidão. Ele não é pago, ele é inerente ao ato. A pessoa pagou a escritura, tem direito ao traslado. Chama-se certidão a segunda via. Então, gostaria de uma certidão notarial, seria o segundo traslado. Então, já caiu também em prova oral de concurso. Qual a diferença de certidão e traslado? Então, há quem diferencia. O traslado ele é sempre e unicamente a primeira via do ato. É a reprodução, comprovação da prática do ato. A pessoa paga pelo ato e recebe o traslado como uma comprovação. E a certidão é o pedido da certidão notarial segunda via. O traslado das escrituras relativas a imóveis será instruído com a guia de TBI e sua cópia autenticada, ressalvadas as hipóteses nas quais, à luz do permissivo legal, for acertado o pagamento do tributo depois da lavratura do ato notarial. As certidões de escrituras públicas de testamento, enquanto não comprovado o falecimento do testador, serão expedidas apenas a seu pedido, no caso do testador, ou por seu representante legal, ou mediante ordem judicial.
Então, nesse caso, já havia até falado no vídeo anterior também sobre o testamento, dessa restrição quando o testador é vivo. Vale ressaltar também que é possível pedir uma certidão de um documento arquivado, de uma guia de TBI no cartório, de um RG que foi arquivado do inventário em cópia autenticada. É possível pedir certidão tanto do ato fim da escritura quanto de um documento arquivado. Os interessados na obtenção da certidão de escritura pública recusado pelo tabelião de notas poderão, expondo por escrito suas razões de seu interesse, requerer ao juiz corregedor permanente, a quem competirá, se for o caso, determinar motivadamente a sua expedição. Com a prova do falecimento do testador, as certidões poderão ser expedidas livremente, independentemente do interesse jurídico de quem a solicite, que estará dispensado de expor as razões do seu pedido. Ou seja, mediante a apresentação da certidão de óbito, não há mais sigilo sobre o testamento. Do sinal público, seção 7. Os documentos de outras localidades, públicos ou particulares, referidos nos atos notariais, deverão ter suas firmas reconhecidas na comarca de origem ou naquela que irão produzir seus efeitos. Então, ou na origem ou aonde vai produzir efeito, salvo os assinados judicialmente, observando o item 26, subitens do capítulo 13. Os tabeliões de notas e registradores civis com atribuições notariais remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo, por meio da Signo e da Central Sensec, cartões com seus autógrafos de seus prepósitos autorizados a subscrever certidão e traslado, reconhecer firmas e autenticar cópias reprográficas, para o fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. Com idêntica finalidade, enviarão os cartões de autógrafos aos registros de imóveis. São considerados válidos as cópias dos atos notariais escriturados nos livros de serviço consular brasileiro, reproduzida por máquina fotocopiadora, quando autenticada por assinatura digital de autoridade consular brasileira. Não se aplica a esses atos o item 154. Então, o que é isso? Quando houver um ato notarial, tem que reconhecer o sinal público, que nada mais é do que reconhecer, entre aspas, a firma da autoridade pública que assinou aquele ato. Isso ocorre normalmente quando é um documento entre estados. Então, foi assinado o reconhecimento de firma de um veículo no Mato Grosso do Sul, e o comprador vem reconhecer firma no estado de São Paulo. É necessário reconhecer o sinal público, que é do escrevente ou tabelião que reconheceu a firma da pessoa que assinou o documento no Mato Grosso do Sul. Dessa forma, há uma dupla segurança jurídica. Então, o tabelião que pratica esse ato, ele, ao analisar aquele documento, ou um terceiro que depois vai pegar esse documento a ser analisado, ele terá que ver se quem assinou o ato do outro estado tem competência para assinar. Para fins internacionais, isso é denominado de apostilamento, em que se atesta que a pessoa assina, bem como o cargo que ela ocupa. Com relação ao sinal público de autoridade consular, não precisa reconhecer sinal público. Então, é dispensável que se reconheça o sinal público de autoridade consular brasileira. Em seguida, vou falar das centrais de escrituras públicas dentro da Sensec. Até lá!